Fala aí, galera, eu sou o Rafael. Salve, mocidade, eu sou a Samara, Somos trabalhadores do Centro Espírita Alvorecer de Barra do Piraí. evangelizadores da mocidade. E hoje nós vamos falar sobre... Lei de progresso. Mas antes disso... Roda a vinheta. Pra gente poder iniciar, Rafa faz a prece pra gente. Claro. Vamos então acalmar os nossos corações e elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, e agradecer. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui e mais uma vez entre família, a nossa família espiritual, nós podermos aprender um pouco mais do Evangelho de Jesus, aprendermos um pouco mais sobre o plano espiritual e podermos assim nos melhorar e com isso melhorar toda a humanidade. Que possamos contar sempre com a presença da espiritualidade amiga a nos envolver, a nos dar o entendimento, a coragem e a força necessária. Que aqueles que necessitam de um amparo, Senhor, possam receber dessa força que aqui se faz, aquilo de que necessitam, o amparo, o apoio necessário. E com a Tua permissão, meu Deus, com a permissão de Jesus e da espiritualidade bendita que dirige esse trabalho, nós iniciamos o encontro da Mocidade Espírita. Muito obrigado. Lei do progresso. Que lei é essa? É uma lei divina, é uma lei moral, é uma lei natural. E nós vamos começar pensando em cima de algumas imagens para a gente refletir. E aí, aos pouquinhos, a gente vai colocando nos nossos pensamentos. Porque se a gente pensar de imediato, a gente já entende mais ou menos o que seja o progresso, a evolução. Sim, mas também tem o seguinte, Rafa. Às vezes a gente está com uma visão muito limitada ao nosso período de tempo dessa encarnação. Principalmente os jovens. Os jovens nasceram o quê? Depois de 2000? Ali? Será que as coisas que a gente usa hoje sempre foram assim? Será que viram tantas transformações assim? Será? Porque, por exemplo, para mim que nasci ali em 1972, pois é, 1972, posso dizer que a minha geração viu muitas transformações. Vou provar para vocês. Bota aí, vamos botar uma imagem. Vou botar uma imagem sim. Olha aí, vocês que usam os seus smartphones. Acho que vocês reconhecem ali, né, o último, né? Quem é jovem há um pouco mais de tempo deve conhecer ali o penúltimo, né? Aquele que abria assim, né? Fininho, que abria assim e tal. Sim. E isso, gente, nós estamos falando do celular. Gente, posso falar uma coisa? Eu me lembro do primeiro. Porque a gente está falando só de celular. Se estivesse falando de telefone, aí ia ter outras coisas aí, né? Não vamos pegar do telefone. Gente, olha como iniciou. Olha como estamos agora. Olha como mudou. Mudou o quê? Mudou para ficar confortável. Mudou para funcionar melhor. Ter mais funções. Porque lá nos primeiros eu digo que até ali o 1, 2, 3, 4, 5, até o sexto, não tirava foto. Ah, não. WhatsApp? O que é WhatsApp? Nada de WhatsApp. Gente! Era falar e olha, no começo não era ligar e olhar lá, depois começaram as mensagens. MSN, não é mensagem do WhatsApp, MSN, então mudou. Muita coisa. E cada vez mais rápido. Né? Só para chegar aqui, por exemplo, no nosso país, já demorava uma eternidade para chegar uma tecnologia dessa. A mudança de um para outro eram décadas. E hoje em dia, de um ano para o outro, o aparelho se transforma. Gente, a gente compra o celular, mês que vem ele tá velho. Como assim? Não, tem que ter uma durabilidade também aí. Vamos equilibrar isso, né? Mas vamos ver mais uma coisa? Olha que interessante.
A caneta. Velha caneta. Olha como que mudou a caneta, gente. A primeira, eu acho que todo mundo ainda conhece, né? Por mais novo que seja, conhece a primeira caneta. A primeira caneta. Pelo menos no jardim da infância deve ter feito pintura de guache com o dedo. Gente, aquelas pinturas, né, das cavernas, elas eram feitas com dedo, né? Aí depois melhorou bastante, veio a pena. Pena com tinta, a caneta tinteiro. Depois né? a caneta Se tinteiro. sugava, né, a tinta assim, vai dentro dela. Eu já tentei escrever com uma caneta tinteiro, gente. Eu não consegui. Eu não sei como que eles faziam. Porque se você apertar um pouquinho mais, a tinta não sai. Se você apertar um pouquinho menos, sai muita tinta. É horrível. Eu prefiro ali a última tranquila, né? Boa e velha esferográfica que a gente conhece, que já não sofre transformação há um bom tempo. É verdade. Super útil, baratinha, tem canetas esferográficas que custam uma fortuna, mas funcionam igualzinho a nossa boa e velha azulzinha ali. Igualzinho. Mas isso é transformação, progresso. Progresso para quê? Nesse caso aí, conforto sim, agilidade, rapidez e também a popularização, porque antigamente poucas pessoas sabiam escrever. Sim. Né? Só os nobres, graças ao bom Deus, né? A maioria das pessoas sabem escrever. Então, foi popularizada. E isso faz com que se eleve também o progresso mental nosso. A gente vai desenvolvendo a nossa inteligência. Livro, por exemplo, né, na antiguidade, não se tinha livro para todo mundo. Era na base da cópia, os copistas, né, que escreviam ali à mão, usando a pena, que iam escrevendo cada um dos livros. E aí vem o grande progresso da imprensa, e aí começa a se popularizar mais o conhecimento. E aí faz toda a diferença. Bacana, né, gente? Vamos ver mais um? Eu sei que vocês vão achar legal. Eu achei incrível. Olha isso! A televisão. Desde aquele tubão, né, de madeira, um tubo. Era um móvel. Era um móvel que a pessoa tinha a mais. Colocava-se coisas em cima da geladeira. Colocavam-se coisas em cima da televisão, gente. Era como se fosse um móvel mesmo. Um aparador. Isso as raríssimas pessoas que tinham condições de ter um televisor. Minha mãe me fala que na época que ela era criança, no bairro tinha uma televisão. E pouquíssimos programas. E quando era transmitido o repórter, que a vizinhança toda era convidada para assistir a televisão naquele vizinho lá que tinha um aparelho. E a gente ligava, tinha que ficar esperando esquentar. Não aparecia imagem, você ligava para as imagens. Ele ficava esperando aquele esquentar, um tempão, aí aos pouquinhos ia aparecendo a imagem. Sim, porque tinha que esquentar o tubo. Então a gente tinha que ter paciência. E olha como é que mudou. Foi ficando mais fina. Mas foi só isso? Não. Foi tendo mais funções também. Outra coisa que mudou também foi a popularização dos aparelhos. Hoje em dia, as pessoas têm acesso aos aparelhos de televisão. Antigamente, não. São tecnologias que vão surgindo. É justamente disso que a gente está conversando. O progresso vai se transformando, novas tecnologias vão barateando também os custos. Com isso, mais pessoas têm acesso e a gente vai evoluindo como sociedade. Vamos para mais uma? Esse aqui eu achei legal. Esse aqui eu peguei a ideia, gente, da escola do meu filho. É verdade, ele fez uma pesquisa sobre a evolução da bicicleta. Gente, olha só. Cada tipo de bicicleta, gente. A bicicleta ficou mais rápida, mais confortável, mais utilizável, né? Porque, caramba, tu vê aquela quarta bicicleta ali, aquela roda do tamanho de um bonde, pelo amor de Deus, a bicicleta era de madeira. E não tinha pedais, aos poucos foi surgindo uma coisa que parecia um pedal, depois foi colocando um pedal, depois esse sistema de corrente. É muito engraçado aquela que tem uma rodona, né? Uhum. Aquilo é muito engraçado, mas você para subir aquilo, imagina qual a funcionalidade que tinha aquilo. E hoje em dia, esse meio de transporte, que em alguns países é super importante. E deveria ser super importante em todos os países, porque ele ajuda a gente a preservar o meio ambiente.
Então, as pessoas que moram e trabalham no mesmo bairro deveriam sim se locomover de bicicleta, né? É um cuidado que a gente tem que ter com a lei do progresso, porque não é progredir de qualquer jeito. Os recursos da Terra, a gente já estudou um pouco sobre isso, né, em outras aulas. Os recursos da Terra são limitados, a gente tem que saber como utilizar. Então a gente progride sim, mas não é a qualquer custo. Não. A gente precisa progredir também intelectualmente para saber como utilizar esses recursos, até onde a gente pode ir. Lembra quando a gente fala assim, que a gente conversou sobre aonde termina a necessidade e aonde começa o desperdício? Precisamos saber disso. Isso aí. Vamos para mais um. A evolução do carango, do calhambeque. Que na verdade começou empurrado por cavalos, né? Pois é, eram as carruagens, né? Aí depois vieram os carros. Mas olha como é que, depois que virou carro, como é que já evoluiu? A roda era de madeira, gente. Tem ideia de como que cava isso? A roda era de madeira. Era menor. Agora, eu tenho que confessar que eu acho bastante bonito. Eu acho esses carrinhos antigos bem são legais. São charmosos. São. Mas não eram práticos, não eram confortáveis, andavam muito lento, apesar de que também, gente, a gente não precisa de tanta velocidade como eu vejo nas estradas, né? Tem gente que não tem aí um limite, uma responsabilidade, mas também andar 10 por hora também hoje em dia não dá. Mais uma vez, o limite do progresso. O progresso tem que ter um limite, que é aquele realmente do necessário. Isso aí. Vamos para a última. A última, vou mostrar para vocês como evoluiu isso aqui. Isso aqui todo mundo conhece. Nossos corpos. Nossos corpos evoluíram, gente. Olha só como que mudou. Mudou o tamanho de braço, mudou o tamanho de cabeça, mudou estatura, apesar de que eu, assim, não sou muito evoluída nesse. Verdade. Eu parei de crescer, assim, muito nova, né? Parei de crescer muito nova. Mas olha só a modificação dos corpos. E os corpos mudaram para poder servirem aos espíritos que estavam também evoluindo. A gente vai se melhorando fisicamente, intelectualmente e o principal que a gente precisa pensar, moralmente. Porque sempre os espíritos nos dizem que a evolução intelectual, ela vem primeiro. Ela é mais fácil da gente conseguir, porque justamente através das necessidades que a gente vai criando, a gente vai arrumando formas de atender essas necessidades, e aí, como sociedade, a gente vai desenvolvendo conhecimentos que nos fazem, né, ter cada vez mais conhecimentos, novas tecnologias que vão nos levando cada vez mais à frente. E esse desenvolvimento intelectual, normalmente, ele traz junto dele o desenvolvimento moral, porque a gente passa a conhecer o certo e o errado. Cada vez mais a gente consegue discernir o certo do errado. E o moral vem fazendo com que a gente saiba escolher sempre o certo. Então, essa é a lei do progresso. Quando a gente vê que o telefone progrediu, a caneta, a televisão, bicicleta, todas as evoluções vão acompanhando, na verdade, o progresso espiritual da humanidade. Esse progresso da matéria, ela reflete o nosso progresso intelectual. É muito importante o progresso intelectual, porque ele vai levar também ao progresso moral. Então, o que a gente quis mostrar aqui hoje para vocês é que a matéria, a tecnologia vai se modificando porque o espírito vai se modificando. A matéria progride porque o espírito progrediu, porque a gente obedece à lei de progresso. Nós não podemos ficar estacionados. E o progresso moral é o quê? É saber o que fazer com essas tecnologias. Saber o que fazer com o telefone. O que fazer com a caneta. Mas a caneta, dá para fazer alguma coisa muito errada com a caneta? Dá.
Dá para fazer muita coisa boa, dá para assinar muitas leis boas, escrever livros excelentes que nos elevam, mas dá para escrever coisa ruim. Leis ruins. Dá para escrever livros péssimos que só nos colocam para baixo. Sim, sim. O celular dá para quê? Para a gente comunicar coisas Legal. excelentes, fazer hoje em dia então dá pra fazer tirar fotos lindas, fazer pesquisas muito boas, mas dá para a gente ficar o quê? Colocando ódio lá, mensagens de ódio, né, na página dos outros. Mensagens racistas, preconceituosas. Então é a evolução moral que a gente tem que ter para saber como utilizar aquilo que a evolução intelectual nos trouxe. E é interessante a gente colocar que obedecer à lei do progresso é buscar a felicidade. Que a lei do progresso é a lei que, se a gente cumprir, a gente vai mais rapidamente para a perfeição. E eu gosto sempre de colocar que a perfeição é a felicidade. Muito bem posto. E é isso que a gente queria falar hoje. Vamos pedir a Samara para fazer uma prece, para a gente encerrar com bastante harmonia. Deus nosso Pai, muito obrigada, Senhor, por esses momentos que aqui passamos, reunidos em Teu nome. Que saibamos, Senhor, aproveitar cada oportunidade de aprendizado e de trabalho no bem. Em Seu nome, em nome de Jesus, em nome da espiritualidade bendita que sempre nos assiste, nós encerramos esse encontro com o nosso muito obrigada. Assim seja, graças a Deus. Valeu, mocidade! Tchau, mocidade! Tchau! Até sábado que vem!